Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma super live. Essa live vai ficar gravada, a maioria das pessoas acaba assistindo outro horário, à noite, mas ela vai ficar gravada. E você que está ao vivo pode fazer as perguntinhas aqui que eu vou te responder. A live de hoje, como a proposta das nossas lives é falar sobre negócios na área de perícia. Então, as últimas lives estamos falando de negócio de perícia, como você prospectar clientes. Nessa live, na última live eu entrei num nicho de mercado que é perícia em acidentes, então talvez não seja do interesse de todos, e hoje eu vou falar sobre a parte de perícia grafotécnica, ou seja, a gente está entrando no nicho de mercado que talvez não atenda a todos, ou mesmo você que não atua nessa área, pode ser uma possibilidade que você vai pensar em atuar, ou você pega as sacadas de negócio que eu vou falar especificamente dessa área, mas você extrapola essa informação e esse conhecimento para a área de perícia que você atua ou as áreas de perícia que você atua. Então, antes de começar, me dá um ok se você está ouvindo bem. Manda só um ok aqui. Para de almoçar, manda um ok só para eu saber se o som tá bom, se está todo mundo ouvindo bem. Ótimo. Então é isso aí. Então, então assim, vamos falar sobre perícia grafotécnica. Esse nicho de mercado que é uma das áreas que você pode atuar. E eu digo que a perícia grafotécnica ela também pode ser enquadrada aí como uma área meio que coringa, né? Porque você pode ter uma especialidade e buscar trabalhar na perícia grafotécnica. É diferente de, por exemplo, perícia médica. Você tem que ser médico. Na área de construção civil, você tem que ser engenheiro civil. A grafotécnica não tem uma exigência de uma formação superior específica. Então, eu digo que é uma área de perícia coringa. Você pode ter sua área principal e, de repente, você pode buscar conhecimento, estudar e também trabalhar na parte grafotécnica. Então, é uma área bem interessante para você ter como uma segunda opção de perícia ou, de repente, a sua atividade principal no mundo da perícia. Agora, quem está aqui presente, quem trabalha com grafotécnica, escreve eu aí, só para eu saber quem de vocês atua na grafotécnica. Então vamos lá. Quando nós falamos em perícia grafotécnica, a gente tem que pensar no seguinte: lembra que o nosso negócio, as nossas lives, a nossa linha de atuação nesse canal é falar de negócio, tá? Eu não vou falar de técnica de perícia grafotécnica, eu vou falar de negócio. Então, a primeira pergunta que vem, e é isso que você tem que prestar muito atenção, é qual a linguagem que você está se divulgando numa rede social, no site, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, qual linguagem você está divulgando. Por que eu te falo isso? Porque pensa que qualquer um desses canais, seja o LinkedIn, seja o Instagram, Facebook, TikTok, qualquer canal, e até o seu site, é basicamente um portfólio que vai demonstrar o que você faz, né? Se alguém te encontrou lá, ele vai ter que olhar para a sua rede social e falar: legal, é essa pessoa que eu preciso, é esse profissional, tem especialidade na área no qual eu preciso de um perito. Então isso é muito importante, você bater o olho no seu canal de divulgação e ter a certeza que é isso que está comunicando. Isso, não vou te falar que eu sou um especialista nisso, mas a gente vem aprendendo, vem ajustando, vem melhorando, né? Não vou te falar que eu tenho os melhores canais de divulgação, mas a gente vem aprendendo, vem vendo que funciona, tal. Então, essa experiência que eu tenho para te falar. Então,
você pensando que cai uma pessoa de paraquedas numa rede social sua, num site, será que a sua comunicação está deixando claro que ele tem que te contratar? Então é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Segundo ponto, a área de perícia grafotécnica a gente pode entender que é um nicho de mercado. Você tem a perícia em acidentes de trânsito, você tem a perícia em documentos, a perícia em engenharia civil, a perícia ambiental, você tem nichos de mercado. E dentre esse nicho de mercado, você tem que pensar que existem públicos que vão ter interesse na sua especialidade. Você vai ter públicos que têm interesse na sua área de perícia grafotécnica. Por exemplo, você tem a pessoa física. Então a pessoa física, poxa, que tipo de problemas uma pessoa física teria para te contratar? Quem puder escrever, escreve aqui. Uma pessoa física, por que ela te contrataria? Me dá um exemplo de problema. Enquanto eu vou te falando alguns problemas, se você puder escrever aqui. Por exemplo, uma pessoa física, ela pode ter um problema relacionado a contrato social. Eu não transferi essa empresa para essa pessoa, para esse parente. Eu não fiz isso. Então, pode ter um problema relacionado ao contrato social. Eu não assinei esse cheque. Esse cheque não fui eu que assinei. Essa nota promissória não fui eu que assinei. Ou está falando que eu assinei e eu não assinei, né? Eu estou cobrando essa conta de alguém e a pessoa fala que não assinou esse documento, né? Então você tem os dois lados para serem trabalhados, né? A pessoa que acusa e a pessoa que se defende. Então lembra que qualquer demanda judicial você tem pelo menos dois lados aí para você ser um candidato a ser contratado como perito. Empréstimo. E o banco está te cobrando uma conta que eu não assinei esse contrato, eu não fiz esse empréstimo. Carta de injúria, difamação, mandaram uma carta anônima, né? E você suspeita que essa cartinha foi escrita por tal pessoa. É uma análise dessa grafia, uma perícia grafotécnica, né? Aqui, ó, contrato consignado, é isso aí, isso tem uma demanda muito grande, né? A pessoa não assinou, e às vezes é um filho que pegou um empréstimo lá no banco, consignado ao pagamento dessa pessoa que cai na conta e não pagou. E aí essa pessoa descobriu depois que alguém fez um contrato que não foi essa pessoa que teria assinado, né? Então, carta de injúria, difamação. A própria situação que eu já vi é a parte de pichação. Picharam o muro dessa pessoa. E preciso analisar essa letra. Eu tenho uma suspeita que essa letra foi feita por tal pessoa. Então existe também essa possibilidade. Só que a pessoa física, ela tem uma característica, né? Quando você fala desse público aí que é a pessoa física, existe grande demanda de trabalho, porém você atua de uma forma mais passiva. Você fica aqui na vitrine esperando que quando ela tiver um problema, ela vai buscar um profissional e vai te encontrar. Ela vai buscar numa rede social, ela vai buscar pelo Google e vai te encontrar. Então você fica numa situação passiva quando você sob a ótica de prospecção. Então, se você está numa situação passiva, se você está numa vitrine, o que significa? Na hora que ela for buscar um perito, ela tem que te achar. É a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, ela te encontrou. A sua linguagem está muito clara, que ele vai ver que você é o profissional certo e por isso ele tem que te contratar. Essa leitura que você tem que fazer dos seus canais de divulgação. Tá? Então, a pessoa física é isso, você atua de forma passiva, fica sentado esperando que essa pessoa chegue até você. Quando você fala de pessoa jurídica, a pessoa jurídica você já tem como desenvolver ações mais ativas, você tem como criar campanhas, né? Você tem que criar divulgações, impulsionar seus posts, né? Aqui, ó. Até ontem, a Zenilda, né, foi consultada sobre ser incluído como fiador de um imóvel que sequer conhece. Então, assim, existem demandas em que, tendo uma assinaturinha, existe demanda, né? Então, esse que é o principal ponto. Então, assim, pessoa física, você fica numa situação passiva, esperando que ela chegue até você. Então, você precisa criar canais para que essa pessoa te encontre, e quando ela te encontra,
o seu canal de divulgação seja muito claro, transparente, para ela entender que é você que ela tem que contratar. Então vamos pensar nisso, né? A Fátima até comenta uma coisa muito interessante. Muitas vezes ele procura o advogado e o advogado não tem conhecimento de pessoas nessa área. Ou pior, às vezes ele nem lembra que podia contratar um perito grafotécnico, que vai ser muito mais prático. Então o advogado é um público que você tem que buscar, né? Então, agora, pessoa jurídica, até para vocês pensarem, né? Porque o advogado é uma fonte de prospecção que é incrível, porque se você atua em outras áreas de perícia, esse mesmo advogado, esse mesmo escritório, ele pode ter demanda em várias áreas de perícia. Ele tem vários clientes que todos eles podem ter uma necessidade única, que é a perícia grafotécnica. Então, o advogado é um intermediador entre você e quem vai te contratar. Então, realmente é muito importante você ter essas boas parcerias com os escritórios. Agora, deixa eu falar sobre a pessoa jurídica. Que pessoa jurídica, que empresa que precisa dos seus trabalhos de perícia grafotécnica? Por exemplo, existe uma demanda que isso que é importante. Nós estamos, o mundo pericial, claro, ele não é um ramo recente no Brasil e no mundo, mas eu digo que no Brasil ele é um ramo virgem, tem muito a ser desbravado. Como assim o advogado não lembra que precisa de nós, peritos? Então, se isso é verdade, o nosso papel é cada vez mais informar o mercado que ele pode se utilizar de uma perícia e ele vai garantir os honorários dele no final graças ao trabalho de um perito. Então, isso que é muito importante. Então, olha só, esse advogado muitas vezes esquece. Então, se ele for capacitado, informado até onde uma perícia pode chegar, ele vai lembrar de você, porque ele vai estar pensando no honorário dele, que graças ao seu trabalho, ele vai receber. Então, quando eu falo em pessoa jurídica, né, só respondendo aqui, Fabiana, acompanha aqui o meu Instagram, que a gente teve um curso gratuito, top, logo eu vou abrir uma nova turma. A gente está iniciando amanhã um processo de mentoria, inicialmente em grupo e depois individual, onde eu vou realmente pegar na mão e explicar passo a passo do negócio de perícia dessas pessoas que estão participando. Então fica atento aqui aqui ao Instagram, que você vai estar recebendo certamente informações aí desses processos, tá? Então, olha só uma sacada aqui, pessoal. Qualquer empresa é um candidato potencial a um serviço de perícia grafotécnica. Qualquer empresa. Qualquer pessoa jurídica. Por quê? Existem os documentos dos empregados da empresa. Então, existem dúvidas que de repente vai surgir numa empresa que o RH nem sabe que existe uma perícia grafotécnica. Então, por exemplo, aconteceu um acidente na empresa. Ela tem a área de segurança do trabalho. Essa área de segurança do trabalho, muitas vezes, até para se defender do Ministério do Trabalho, processo trabalhista, ela puxa o quê? Olha, essa pessoa fez o treinamento relacionado a esse processo, a essa operação. Aí o empregado diz, não, eu não fiz. Então, perícia grafotécnica, qual a assinatura dele aqui? Então, é uma demanda. Treinamento. Ele está sem o EPI. Quem não sabe o que é EPI, né? Equipamento de proteção individual. Capacete, óculos, protetor auricular, bota, né? Ele teve um acidente que ele tinha que estar com uma luva e não estava. E a empresa falou, ele fez um treinamento, ele sabia que tinha que usar luva. Ele assinou aqui de manhã, ele retirou um par de luvas. Só que ele não estava usando no momento da atividade. Então, pode existir um questionamento, ele falar, não, ele não assinou isso. Então, eu preciso analisar essa assinatura. Perícia grafotécnica. Então, a área de segurança do trabalho de qualquer empresa pode precisar ter a necessidade de um perito grafotécnico. Só que nem a área sabe e muito menos o RH da empresa sabe, que pode estar se utilizando de um profissional como nós. Tá? Aconteceu um problema sério, uma imperícia, uma imprudência na empresa. Mas ele fez o curso, ele assinou as novas regras, os novos procedimentos da empresa. Tá aqui,
Ele que errou, não foi a empresa que tem um ambiente insalubre. Não. Faz sentido isso para vocês? Isso que eu estou falando para vocês do RH de qualquer empresa? Faz sentido? Escreve aqui para mim. Então tá. Então qualquer empresa é um potencial cliente. Outra, você tem relações entre clientes e fornecedores. Então, por exemplo, pode existir uma cobrança. Eu estou cobrando uma dívida aqui. Não, mas eu não assinei. Ninguém dessa empresa assinou. Então, ou seja, você pode estar cobrando. Então pode cair numa demanda grafotécnica, porque vai estar em dúvida o quê? Essa assinatura. Tá? Outra situação, contrato, uma relação contratual entre empresas, cliente, fornecedor. Eu não assinei isso daí. Quem assinou? Demanda grafotécnica. Canhotinho da nota fiscal. A mercadoria não chegou aqui. Chegou aqui, ó. Tem alguém que assinou. Ou, eu não assinei esse protocolo aí de entrega, de recebimento de mercadoria. Perícia grafotécnica. Pichar o banheiro da empresa. E aí, quem pichou? Perícia grafotécnica. É possível. Tem as dificuldades de uma pichação, não é simples, mas é possível. Ou casos que já caíram aqui, lista de presença. Tem a presença do curso, aí o cara faz uma flechinha e xinga o chefe dele que está no curso. Perícia grafotécnica. Queriam descobrir quem xingou o chefe do cara lá na listinha de presença. Então, isso que é importante, vocês perceberem que a pessoa jurídica é um mercado muito grande, muito amplo. Porém, não adianta você oferecer o serviço para eles. Olha, quando você precisar de perito grafotécnico, conte conosco. Não, você precisa gerar demanda. Nem ele sabe que precisa de você. Nenhum RH, eu tenho certeza, a maioria dos RHs das empresas não sabe que poderia ter um perito grafotécnico como ferramenta quando ele precisar. Então você gera essa demanda. Você apresenta para ele o cenário, as empresas, o cenário e as demandas para que ele fale, interessante, quando eu tiver, eu sei que existe um serviço e eu sei que eu posso contar com esse profissional para esse tipo de demanda. Aqui, Fátima colocou um exemplo típico. Isso eu até digo com propriedade, Fátima, porque eu atuo com empresas de ônibus. A empresa libera o ônibus e o ônibus não está apto para uso. Tem um checklist do motorista falando, o freio está esquisito, e a empresa libera. Aí o motorista se envolve no acidente e fala, eu assinei um checklist falando que esse ônibus não estava bom. Faz sentido isso aí, Fátima? Você que pôs esse ponto aí, de repente você já lidou com esse segmento. Acontece. Uma falha mecânica, a pessoa morre, e aí? Aí vai descobrir que tem um documento que o motorista reclamou o problema. Será que a assinatura é do motorista? Será que não é? Perícia grafotécnica. Então existem demandas ligadas ao envolvimento de uma assinatura num documento que abre muito leque das áreas que vocês podem atuar. Tá? Que mais? E outra, como eu sempre falei desde o início das primeiras lives, perícia judicial é um dos nichos de mercado. Eu falei alguns nichos para você. Perícia judicial, um dos nichos de mercado. Então se você só atua com perícia judicial, você pode abrir mais seu leque, porque se você é um especialista, você pode ser perito judicial, assistente técnico, trabalhar numa parte extrajudicial, numa parte de análise de documentos, sem precisar de um laudo nesse primeiro momento. Então você usa a sua especialidade para isso, para justamente ampliar as suas pontes, os seus canais de prospecção, e automaticamente aumenta a quantidade de clientes que vão te contratar, e o Tribunal de Justiça é um cliente que está te contratando. Tá? Agora, então isso que eu te falei são alguns nichos que você pode, vamos dizer, o nicho de mercado é perícia grafotécnica, mas alguns segmentos que você pode ficar de olho. Agora, existem alguns subnichos que, dentro da perícia grafotécnica, que são interessantes. Bancos.
O banco tem uma demanda muito grande de problemas. Pessoas que não estão assumindo que assinaram esse contrato. Financeiras, mesma coisa. Factorings, mesma coisa. Qualquer empresa, como eu falei, pessoa jurídica. E a pessoa física também pode ter esse problema. Tá? Faz sentido isso para vocês? De a gente abrir um pouco esse leque? Então, muitas vezes, não é que o nosso negócio de perícia está ruim. Às vezes, a gente está batendo no lugar errado. Está buscando cliente no lugar errado ou limitando o nosso campo de atuação no mercado. Eu tô aqui, ó, eu sou perito judicial. Eu só vou distribuir, né? Eu vou me cadastrar em todas as varas de todos os fóruns aqui num raio de 100 quilômetros. Eu vou me cadastrar. Mas tá ruim, ninguém me nomeia. Opa! Tem a perícia extrajudicial, tem assistente técnico. Olha como você pode abrir seu campo de visão de prospecção, né? É isso aí, ó, Fátima. O que você falou, não tem jeito, é bater perna mesmo, é tribunal, mostrando trabalho, conversar com advogado e tal. São formas de prospecção. Só que, né, eu não sei se é a primeira vez, Fátima, a primeira vez que você está participando das minhas lives. Se assiste as anteriores, essa daqui é número 10, já assiste pelo menos a última talvez não, que é perícia em acidentes, mas as outras 8 eu falo de negócios. E esse é o grande problema. Pensa o seguinte, você vai bater na porta de tudo que é juiz. Quantos você consegue visitar por dia? Muitos não vão trabalhar de manhã, trabalham à tarde. Então você consegue entrar lá a partir das 13 horas. Quantos você consegue visitar nesse tribunal? Quantas varas tem esse tribunal? Quantos? Quantos advogados você consegue puxar pela gravata e bater um papo? Quantos? Então você tem uma limitação de tempo com relação à sua prospecção. E eu tenho certeza, se você está predisposta a fazer esse processo de prospecção 1 a 1, no final do dia você não está com a mesma energia do que você começou no início. E aí que é o grande ponto. Cada vez mais a gente tem que dominar as técnicas de prospecção em escala. O que é o escala? Internet. Como que eu posso, em vez de conseguir falar com 4 juízes por dia, 5, e olha lá, hein? Poxa, de repente eu consegui prospectando 100 potenciais clientes em um dia, 1000. É isso aí. Então, esse é o ponto. Você continua no 1 a 1, é importante, ainda mais se você tiver uma abertura para conseguir conversar, é efetivo. Porém, você não consegue escala. E a escala é onde vai te trazer mais clientes. Poxa, de cada 1000, se aparecer 10, tá ótimo. Só que 1 a 1, até você chegar nesses 10, você tem que passar pelos 1000. Então, são formas. O 1 a 1, se eu tenho uma abertura, eu tenho um canal que eu consigo fazer a apresentação olho no olho, é mais efetivo. Agora, se é bater na porta e tentar alguma coisa, aí já vou ter essa dificuldade, tá? É isso aí, ó. A Fátima falou que é a primeira vez. Perícia e acidentes de trânsito. Na última live eu falei sobre isso. E, Fátima, fique atenta. Amanhã eu já vou estar divulgando uma nova turma do curso que eu tenho de perito em acidentes de trânsito. Totalmente EAD, 50 horas de aula. Curso top. Então, pessoal, olha só. Então, já falei alguns nichos, banco, financeira, factory, empresas. Agora, como vocês já sabem, quem está me acompanhando, aqui é um canal de negócio. A gente precisa falar de negócio, prospectar clientes, mas não basta só você buscar novos clientes. Você tem que estudar cada vez mais o seu nicho de mercado. Você resolveu fazer perícia grafotécnica? Então você tem que estudar esse mercado. Por exemplo, vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem e vão ficar chateados até comigo, mas vocês vão ter que refletir. Na área grafotécnica, existem algumas demandas que tendem a cair o volume. Por exemplo, perícia em cheque. Qual foi a última vez que você emitiu um cheque? E não é só contigo, é o mercado todo. O volume de cheques emitidos vem caindo. O volume de perícias em que estão contestando a assinatura no cheque
vai cair, ou já está caindo. Nota promissória. Quando foi a última vez que você... Isso se você já assinou uma nota promissória, vem caindo. Contrato. Aquele contrato que você assina, vai num cartório, vem caindo. Hoje tem todo um meio digital que ele manda o arquivo para você, você assina digitalmente, já não tem mais assinatura. Entendeu? Vem caindo o volume de contratos assinados. Se diminui a quantidade de contratos assinados, notas promissórias assinadas e cheques assinados, diminui a demanda de assinaturas nesses documentos. Então você tem que ficar atento. Não adianta ficar sentadinho aqui. Não, tem que ficar atento ao mercado, à movimentação do mercado. Já pensou se você fosse especialista em fazer perícia nisso aqui? Ó, se tiver alguém aqui assistindo que não sabe o que é isso, eu vou me sentir um idoso, hein? E se você fosse especialista em perícia nisso? Tá passando fome, não tem mais. Ninguém tira foto mais com filme, é digital. Então, olha só, cheque, nota promissória, contrato, canhoto de nota fiscal, aquele canhotinho, né, que eu falei para vocês que, essa assinatura não é minha, eu não recebi a mercadoria, ou hoje já é um canhotinho digital, é um tablet que você assina. Também. Então, olha só, você tem que ficar atento. Se eu sou especialista em fazer perícia em cheque, tá complicado. Então, agora, poxa, mas eu sou perito grafotécnico, mas algumas perícias tendem a aumentar. Documentos digitais, feito com caneta, com tablet, você já sabe fazer uma perícia? Os metadados, você já ouviu falar de metadados? Onde o software que coleta a sua assinatura pode te dar muito mais informação do que uma perícia no papel. Tem muito mais dados que existe esse dado. Só que você precisa de um software, um tablet, você precisa de equipamentos e software para conseguir fazer uma perícia dessa. E aí, você está atento a isso? Perícia digital, né? Grafoscopia digital, está subindo, o volume está subindo no papel está baixando. Uma hora vai se equiparar a outra hora, processos antigos vai estar assinatura no papel. Então você tem que ficar atento. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Faz sentido se eu estou chacoalhando a cabeça de vocês, não é para se desanimar, é só para ficar atento, porque você é o empresário da perícia. Então você tem que ficar atento às demandas que o mercado está te oferecendo. E não só as demandas crescentes e as decrescentes, para você não ficar apostando muitas fichas numa demanda que tende a cair. Tá? Então, isso que é muito importante. Metade do seu tempo, você ter a visão de especialista, cada vez estudando mais sobre o assunto, e metade do tempo, negócio. Como que é esse segmento, o que eu preciso aprender. Então, se você atua na grafotécnica, entenda que a grafoscopia digital, você tem que aprender urgentemente. Tá? Então, como dizem, pega essa visão, né? Então, e hoje os documentos digitais, você tem duas linhas de análise, né? Você tem aquela que você se assina com a caneta, se assina com o dedo, tá? Então aí você está falando com a parte grafotécnica, só que aí tem uma outra área que é a assinatura digital por computador. Analisa o IP do computador, aí é um especialista, não é minha área, na área de informática, tecnologia da informação, é um outro tipo de negócio, mas é uma dúvida na área de assinatura, só que eletrônica. Então, aquela demanda que a gente tinha no inicial de contrato assinado, parte dela vai ser feita com o dedo, com o tablet, com a canetinha, e parte dela digitalmente, está se dividindo. Tá? Então, isso é importante. Então, assim, hoje, documentos digitais, contratos, eu uso um sistema aqui que chama DocSales, né? Você manda lá, ele dá o ok, já vem o IP, vem todo o sistema digital que ele assinou, e tem validade, já não precisa da assinatura. Tem DocSigns, ClickSigns, tem vários aí, você põe na internet, tá vários que de forma, você ganha agilidade nesse processo, né?
Então isso que é importante. Agora você fica atento, grafoscopia digital. Por exemplo, aí você usa um software, né? Por exemplo, eu até estou para adquirir uma assinatura do Firma Certa Forense. É um sistema italiano que você pega os dados, metadados, né? Que é o arquivo, coloca no software e ele abre com todas as informações. É outro mundo. Eu estou para adquirir um tablet também, que eu vou coletar assinatura, mesmo que a assinatura seja feita no papel e a análise no papel, eu vou coletar digitalmente também, porque ele vai me possibilitar dar informações que eu não vejo na parte escrita. Então eu estou dando um upgrade no meu trabalho de perícia grafotécnica, mesmo na assinatura feita em papel. Eu vou usar softwares e meios digitais, que é desse mundo de grafoscopia digital, mas eu já vou implementar e dar um upgrade nessas perícias. Então, é isso que eu falo, vocês têm que ficar atento. Ah, fiz um curso de perícia grafotécnica, 2 dias, 3, 20, 30 horas. Você acha que é suficiente? Faz o segundo. Você já comprou todos os livros de perícia grafotécnica? Já leu, já estudou? Então, esse é o ponto. Por um lado, você está cuidando de um alicerce, que é você se tornar cada vez mais conhecedor e especialista, e o outro alicerce, você saber se expor para te encontrarem, e quando te encontrarem, saber que você é a pessoa certa. Eu até peguei esse livro que eu tenho aqui, da parte de perícia de documentos, né? Mas aqui, a transmissão aqui sai meio contrário, né? Olha o autor desse livro. Para quem está na perícia grafotécnica, que é estudioso, já ouviu falar desse nome. José Delpicchia Filho. José Delpicchia. Esse é o livro dele. Edição de 1942. 1942. E aí? Ah, mas, poxa, tem livros mais atuais? Sim, mas aqui, meio que começou isso aqui, a literatura disso no Brasil. Deixa eu ver o que ele estudou naquela época que pode me auxiliar hoje. Tá? O que o Delpicchia falou naquela época que pode ter alguma coisa que foi se perdendo com as novas literaturas, os novos autores. Entendeu? Então, o estudo é frequente. O estudo é frequente. Faz sentido isso para vocês? Então, não fique só preocupado com o diplominha na parede, não. Muitas vezes o que vai te dar muito conhecimento, talvez não vai te dar um diploma. Ó, um livro desse aqui, ó, antigo, ó. Ó, 1942. Nem sei que edição que é esse livro, viu? Para falar a verdade, nunca vi. Mas ele fala da perícia, documentoscopia, né? É muito interessante porque naquela época ainda tinha até análise de caneta com pena, né? É muito maluco o negócio. Mas é um estudo. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Se consolide tecnicamente no que você resolveu ser perito e aprenda a se expor, se divulgar. Legal? Faz sentido isso para vocês? Então, nossa live aqui de 30 minutinhos, eu busco concentrar o máximo de informações. Para quem está assistindo essa live gravada, essa live vai ficar gravada, tá? Terminando aqui, eu já vou deixar ela aqui no Instagram, tá? Tá gravada. Se você achar que alguém, algum companheiro seu, algum conhecido, algum amigo que seja perito, tem que assistir essa live, depois aperta o aviãozinho, compartilha com ele, certamente vai auxiliar muito se ele lida com essa parte de perícia grafotécnica. E depois aproveita e dá uma curte também, que isso aí sempre ajuda a engajar mais esses vídeos aqui da rede social. Legal? Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui o nosso bate-papo, né?
de toda segunda, quarta e sexta. Sexta-feira vai ter um novo tema, fiquem atentos aqui ao Instagram, que certamente vai ser um tema bacana, sempre voltado à área de negócios, para você, perito, que quer escalar o seu negócio. Tá bom? Respondendo mais algumas perguntinhas aqui. Esse livro está com mais de 900 páginas. Deixa eu ver aqui, nem sei, viu? Não, até que não, viu? Esse livro está com quase 250 páginas. O diploma vai servir para fazer o cadastro no tribunal. Mas se não tiver engajamento, é isso aí. Tem que ter um engajamento. Mas só o diplominha não resolve. Você tem que ter o diplominha e continuar seus estudos, né? Continuar seus estudos. Fabrício, obrigado aí. Que bom que gostou da live. Fico feliz aí do conteúdo. Tá conseguindo contribuir, tá? Eu não sei se algum de vocês vai estar na nossa mentoria que começa amanhã à noite, tá? Já foi selecionado um grupo, né? Infelizmente é um grupo restrito aí. Vão ser 4 encontros coletivos com o grupo e um por semana. Depois no próximo mês 4 encontros individuais que eu vou, se precisar, eu vou te ajudar a fazer uma proposta comercial, a analisar a sua rede social, o seu site, a sua proposta, o seu padrão de laudo. A gente vai usar toda essa experiência que a gente tem. Para quem não me conhece aqui, eu sou responsável pela empresa Núcleo de Perícias. Esse ano completamos 22 anos. Já passamos, eu nem sei, já mais de 15 mil laudos. A gente já está batendo quase 16 mil laudos, tá? Em algumas áreas aí a gente atende, hoje eu tenho 180 pontos de atendimento no Brasil só na área de perícia em acidentes de trânsito. A gente está iniciando agora operações fora do país. Então assim, a ideia é falar com propriedade negócio de perícia, que é uma coisa que nós já lidamos aí há muitos anos, tá? Então é isso aí, pessoal. Se eu não conseguir esclarecer todas as suas dúvidas, manda no direct a perguntinha que vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Ótima tarde aí a todos.